Olá, sejam bem-vindos à nossa videoaula e nessa videoaula nós vamos mostrar a resolução dos exercícios da aula 2 do nosso curso de Programação Estruturada usando a linguagem C. Vamos lá? A primeira coisa que nós vamos fazer nós estamos aqui com o compilador que a gente vai utilizar nessa nossa disciplina, que é o Dev C++. Na verdade, é o ambiente de desenvolvimento que contém o compilador C++. Vamos abrir ele aqui. Vamos mostrar o primeiro passo que vocês vão fazer para desenvolver os programas, os algoritmos de vocês na linguagem C. Primeiro, nós precisamos criar um novo projeto, certo? Vamos lá, um novo projeto, a gente escolhe Console Application, um projeto em C, vocês podem dar o nome que vocês quiserem para esse projeto, clica em OK, certo? Ele vai salvar numa pasta qualquer, eu vou salvar na minha pasta meus documentos, certo? Feito isso, reparem, ele já cria um esqueleto de programa para a gente. Nós vamos ver que o esqueleto de programa que a gente vai utilizar não contém esses argumentos aqui, ok? E também não contém esse comando return. Na verdade, o correto é ter isso, mas não é necessário. E nesse início, como nós estamos iniciando a programação, nós vamos tentar simplificar um pouquinho as coisas, ok? A primeira coisa que eu quero fazer é ver se está funcionando o meu ambiente de desenvolvimento. Então, eu vou fazer aquele típico exemplo Olá Mundo. Então, eu só vou escrever aqui um comando printf, certo? E eu vou escrever aqui Olá Mundo. Para executar esse programa, o que eu vou fazer? Eu tenho que clicar aqui no botão compilar, ok? Ele vai pedir para salvar o meu arquivo, porque reparem o asterisco, ele não foi salvo ainda. Vou salvar aqui em qualquer lugar, não vou nem dar um nome para esse arquivo, para simplificar, certo? Bom, feito isso, vejam lá embaixo, ele compilou o programa e eu posso clicar depois em executar. Vejam, eu posso usar os caminhos F9, compilar, e F10, executar. Vamos executar. Bom, tá aí a mensagem Olá Mundo aparecendo na tela, indicando que o nosso compilador e o nosso ambiente de desenvolvimento está preparado para que a gente possa desenvolver os próximos programas, ok? Vamos lá? Eu vou começar agora com o primeiro programa da aula 2. Só um momento que eu já volto. Certo, estou agora com o primeiro programa da aula 2 na minha tela, na verdade a descrição do que esse meu programa deve fazer e nós vamos começar. Vamos lá, vamos ler o que o programa está solicitando. Escreva um programa em C que receba os seguintes dados de um cliente de uma companhia aérea: o nome, o sexo, o número do CPF, o telefone de contato, a quantidade de malas que vai ser embarcada, o peso total das malas. Feito isso, ao final, apresente na tela todos os dados lidos, sendo um em cada linha. Certo, temos aqui na tela o esqueleto do meu programa. Como vocês já puderam acompanhar lá das nossas outras aulas, nós temos aqui um include stdio.h, nós precisamos desse include para que o programa encontre os comandos printf e scanf que a gente vai utilizar aqui no nosso programa, certo? E a nossa função main, que ela começa assim: int main, abre e fecha parênteses, abre colchetes indicando o início da função main, fecha colchetes ali embaixo indicando o fim da função main. Vamos escrever aqui um gabarito do que o nosso programa deve fazer. Primeiro, eu vou declarar variáveis, certo? Essa é a primeira coisa que eu vou fazer no meu programa. Depois declaradas as minhas variáveis, eu vou fazer o seguinte: eu vou solicitar valores para essas variáveis.
E finalmente, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar os valores que foram informados, certo? Vamos lá. Primeiro, declarar as variáveis. As variáveis eu vou declarar elas da seguinte maneira: uma variável para cada dado que está sendo solicitado no meu programa. E a pergunta é: que dados estão sendo solicitados? Vamos lá. Primeiro dado, o nome. E como eu declaro uma variável para armazenar o nome? Essa variável tem que ser uma variável do tipo texto, e que aqui em C eu declaro da seguinte maneira: char nome. Agora atenção pessoal, se eu deixar somente assim, eu estou declarando uma variável para armazenar um único caractere. Mas olha só, em C eu preciso dizer que a minha variável nome, ela é um vetor de caracteres. Ela armazena não só um caractere, mas vários caracteres. No caso, estou dizendo que nome armazena 50 caracteres, ok? Vamos retomar lá a disciplina de algoritmos e lembrem-se disso, uma variável do tipo texto em C é um vetor de caracteres. Não existe em C um tipo que seja assim correspondente ao tipo texto. No caso, um texto é um vetor de caracteres, ok? Vocês podem também declarar como char asterisco, mas aí ficaria um ponteiro para caractere. É melhor nesse início a gente trabalhar dessa maneira, ok? Vamos lá. O sexo também é do tipo texto, então vamos seguir o mesmo modelo, ó. É uma variável do tipo char, só que é um vetor, então tem 15 caracteres ali naquele vetor, por exemplo, ok? Para guardar masculino, feminino. Agora, o número do CPF também é uma variável do tipo texto, então vamos declarar aqui CPF como sendo uma variável do tipo char com 20 posições, ok? Telefone, mesma situação. Telefone é uma variável que guarda 20 caracteres, então declaro como char de 20. Quantidade de malas que vão ser embarcadas. Vejam só, a quantidade de malas é um valor do tipo inteiro, então a gente vai declarar assim, uma variável do tipo int. E vejam só, o peso total das malas. O peso, na verdade, é um valor do tipo real. Então eu vou usar aqui uma variável do tipo float para armazenar o peso das minhas malas, ok? Essa é a primeira parte do meu algoritmo. O que nós temos que fazer agora? Vamos olhar o nosso gabarito. A gente precisa solicitar valores para as variáveis. E vamos lá, para solicitar valores para as variáveis, vamos lembrar lá do nosso curso de algoritmos. O que a gente faz? Primeiro, a gente usa um comando escreva, entre com o valor da variável, seguido de um comando leia, aonde a gente vai guardar o valor da variável, ok? Então vamos lá. Primeiro, eu vou solicitar o nome. Então printf entre com o nome. O printf é o nosso comando equivalente ao escreva. Então eu passo para o printf um texto, ok? Depois nós vamos falar da questão dos marcadores, mas por enquanto guardem isso. A gente passa para o printf um texto, e um texto é um conjunto de caracteres que aparece entre aspas duplas, ok? E aí, olha só, existem duas maneiras de você solicitar um valor do tipo texto para o usuário. Eu vou usar o mais simples, tá? Que é o gets, a função gets. E aí eu passo a minha variável, ok? No caso, minha variável nome, tá? Vou colocar aqui um pequeno comentário que eu também poderia usar no lugar do gets. Eu poderia utilizar aqui a função scanf. E aí scanf eu teria que escrever da seguinte maneira, vejam só, um porcentagem %s
um texto com esse marcador porcentagem S e a minha variável. Vamos falar do scanf daqui a pouquinho, ok? Vamos lá. Com isso, eu entro com valor para a minha variável nome. Vamos agora pedir um valor para a variável sexo. Então, como é que eu faço? A mesma ideia, tá, pessoal? Olha só, comando printf, entre com o sexo e nesse caso eu vou falar, olha, informe se esse sexo é masculino ou feminino. E aí eu vou fazer o seguinte, vou dar um espacinho aqui, um espaço aqui em cima que eu esqueci, certo? Agora sim, em vez de usar o gets, eu vou usar o scanf. E o scanf ele funciona da seguinte maneira. Primeiro parâmetro que eu tenho que passar para ele é um texto. E esse texto vem com marcadores. O que são esses marcadores? É muito simples. Olha, porcentagem S quer dizer que eu estou solicitando valor para uma variável do tipo texto. Então eu coloco um porcentagem S e aí eu digo para quem vai ser lido esse valor do tipo texto. Para minha variável sexo. Nós vamos ver que para outras variáveis do tipo inteiro, do tipo float, a gente precisa colocar um ezinho aqui na frente do nome da variável. Mas por enquanto, calma, vamos chegar lá. Variável do tipo texto, você usa o scanf dessa maneira. Coloca aqui, ó, o marcador porcentagem S, ok? E a variável aqui. Então ele vai ler um valor do tipo texto para minha variável sexo, que no caso é o quê? Ela tem o tipo texto, ou seja, é um char de 15, certo? Vamos continuar. Para ler o CPF é igualzinho, então vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar isso aqui, certo? Copiei, colei aqui e vou só trocar aqui as informações, entre com o CPF, certo? Como o CPF tem o tipo texto, eu vou usar um scanf com porcentagem S, ok? E a minha variável é CPF ali. Também o telefone é a mesma coisa, tá? É uma variável do tipo texto e que vai ser lida da seguinte maneira, com o scanf porcentagem S e aonde eu vou informar como variável o telefone, certo? Telefone. Vamos lá. Agora vem a parte interessante. Vou colocar um outro scanf aqui, certo? Vou aproveitar esse código, mas vou mudar uma coisa nele aqui, ó. Entre agora com o que? Entre com a quantidade de malas que vão ser embarcadas, certo? Mas vamos lá. Será que eu deixo porcentagem S agora? Não, agora tem que mudar alguma coisa, né? Porque malas, vejam, tem o tipo int. E para ler um valor inteiro, eu preciso colocar aqui porcentagem D, de decimal, ok? Bom, vamos lá, porcentagem D, e aí eu coloco a minha variável aqui, quantidade de malas. É só isso? Não, não, porque a minha variável é do tipo inteiro, eu tenho que colocar um ezinho aqui na frente. Lembrando, toda variável que não seja do tipo texto, eu preciso colocar um ezinho aqui antes do nome dela. Professor, complicou? Não, não complicou. Vamos lá, acompanhem comigo. Vejam só como é simples o comando scanf. Olha só, eu passo para o scanf um texto e esse texto me diz qual o tipo da variável que está sendo lida. Esse tipo ele é definido por esse porcentagem D aqui, um marcador. Esse marcador está servindo para informar para o scanf. Olha, scanf, eu vou solicitar aqui uma variável do tipo inteiro, porque é porcentagem D. Se eu tivesse passado porcentagem S, ele ia falar assim, estou solicitando um valor para uma variável do tipo texto, ok? Agora acompanhem comigo. O E significa endereço da variável.
Então vejam só, quando um valor ele é lido, ele é armazenado em memória em um endereço. Em qual endereço? No endereço da minha variável. A minha variável está associada a um endereço de memória. Então, com o scanf, eu estou lendo um valor e armazenando esse valor no endereço, vejam, o E, de memória da minha variável. Ficou mais fácil de entender? Bom, e por que com uma variável do tipo texto eu não tenho que colocar um E? Porque reparem, a variável do tipo texto, ela é um array, é um vetor, ela não é, vejam, o tipo inteiro aqui, ó, a variável quantidade de malas, ela tem um tipo inteiro, certo? Não é um vetor. Agora, como telefone é um vetor, na verdade, o que significa? Quando você passa aqui, olha só, a minha variável, ela já está passando por scanf o endereço da minha variável telefone. Então tem uma diferença. Eu não queria falar muito disso no início do curso, mas vejam só. O que está armazenado em telefone é o texto? Não, não é o texto. É o endereço dessa variável telefone, porque isso aqui é um vetor, isso aqui é um array, ok? O que está armazenado na minha variável quantidade de malas? O valor que a minha variável armazena, ok? Então reparem, aqui está armazenado o endereço da minha variável, o endereço do meu vetor, por isso não preciso colocar o E. Agora aqui está armazenado o que? O valor, que é a quantidade de malas, mas eu não quero o valor, eu quero que seja passar para o scanf o endereço dessa variável. Perceberam, pessoal? Para pegar o endereço de uma variável do tipo inteiro, eu tenho que colocar um ezinho aqui na frente. Agora, para pegar o endereço de uma variável do tipo texto, um vetor de char, eu não preciso e nem posso colocar um ezinho aqui na frente. Ele automaticamente já pega o endereço que corresponde à variável nesse contexto da expressão, ok? Bom, é complicado? É. Para quem está começando em C, é um pouquinho difícil de entrar isso na cabeça, tá? Mas na prática, pessoal, guardem essa ideia. Usou scanf, é uma variável do tipo texto? Não coloca o ezinho. Não é uma variável do tipo texto? Coloca o ezinho, ok? Bom, e finalmente, qual é a outra variável? A outra variável é o peso das malas. Vamos aproveitar aqui e vamos colocar entre com o peso das malas, ok? Essa variável tem que tipo? Tem o tipo float. Então tem o tipo float, a gente precisa passar para o scanf o marcador porcentagem %f. E aqui ele vai guardar o valor lido na variável peso das malas, ok? Olha o ezinho aparecendo de novo, porque essa variável tem o tipo float, certo? Bom, com isso nós lemos os valores para as variáveis. Agora o que falta no meu programa é mostrar os valores que foram informados. Como é que eu faço isso? Eu faço isso usando o comando printf. Vamos lá. Primeira coisa, vamos criar uma linha aqui que vai mostrar o seguinte: dados lidos. E aí a gente vai colocar aqui ponto e vírgula, certo? Bom, na verdade eu vou colocar o seguinte aqui. Eu vou colocar aqui um /n. O que quer dizer esse /n, pessoal? Quebra de linha, ok? O printf simplesmente escreve isso aqui na tela, mas quando ele encontra um /n, o que ele faz? Ele insere uma quebra de linha, ou seja, o cursor que está numa determinada linha passa para a linha de baixo para continuar escrevendo, ok? E vamos lá, vou agora dar um printf para mostrar o nome, certo? Então vamos colocar aqui o nome é igual a, e olha que interessante, o marcador aparece aqui de novo. O marcador, no caso do printf, significa o seguinte: olha, aonde tem esse porcentagem %s, eu vou substituir pelo conteúdo de uma variável
ou um valor do tipo texto, ok? Então, eu posso colocar aqui a minha variável nome. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando o programa for executado, aonde vocês têm aqui o marcador porcentagem %S, ele vai substituir pelo valor que está armazenado na variável nome, ok? Vamos lá, as outras variáveis são parecidas, então vou colocar o seguinte, ó. Vou aproveitar aqui os comandos, certo? E vou colocar aqui agora, para mostrar o sexo, é a mesma coisa, porcentagem %S, mas agora eu peço para mostrar o sexo. Para mostrar o CPF, é um porcentagem %S também, porque CPF tem um tipo texto, e a minha variável que vai mostrar é CPF. Bom, o telefone de contato também é porcentagem %S. Então vamos colocar aqui, telefone, certo? E a quantidade de malas? Vamos lá, agora vem. Quantidade de malas. Então ele vai mostrar a quantidade de malas, mas a quantidade de malas, ela tem que tipo? A quantidade de malas tem o tipo int, inteiro. Então nós vamos usar porcentagem D e a gente vai colocar aqui quantidade de malas. Vejam, o marcador agora é porcentagem D. Aonde tem porcentagem D, ele vai substituir pelo valor que está armazenado nessa variável do tipo int, que é a quantidade de malas, ok? E finalmente, vamos lá, a gente precisa mostrar o que? O peso total das malas. Peso total das malas. E o peso total das malas, ele tem o tipo float. Então, para mostrar um valor do tipo float, eu vou colocar F, tá? E tem aqui peso das malas. Eu vou fazer uma outra coisinha aqui, tá? Que é bem interessante, geralmente a gente faz, tá? Quando é uma variável do tipo float, a gente pode colocar porcentagem F, mas pode colocar isso aqui também, ó, ponto 2F. E o que o ponto 2F significa? Significa que ele vai mostrar o peso das malas com 2 casas decimais, ok? Vamos então tentar executar esse algoritmo? Vamos lá. Primeiro a gente vem compilar, vejam, compilou sem erros, certo? Executar. Então vamos lá, entre com o nome, Luiz Reginaldo, certo? Masculino ou feminino? Masculino, certo? Entre com o CPF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1. Vejam, entre com o telefone, vamos entrar aqui, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre com a quantidade de malas. Então eu estou levando 2 malas na minha viagem. E qual o peso das malas? Bom, 22,5 quilos. Vejam, está aqui o resultado, ok? Agora eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa, tá? O scanf com porcentagem S, ele lê o quê? Ele lê um texto, certo? Na verdade, ele lê uma palavra de texto. Vejam só o que vai acontecer se, por exemplo, eu tirar esse gets nome aqui, certo? E no lugar colocar esse scanf nome. E vejam o que eu vou fazer. Primeiro vou compilar. Agora vou executar. E vejam, se eu escrever aqui Luiz Reginaldo, vejam, ele pulou o scanf que pede o sexo. Por quê? Lembram? O scanf, ele lê uma palavra só, então ele guardou Luiz em nome. E aí quando ele chegou aqui embaixo, ele guardou Reginaldo no sexo. Tá joia? Então ele pulou esse scanf porque ele encontrou já o Reginaldo do buffer. Agora, entre com o CPF. Vamos continuar entrando os valores. 1, 2, 3. O telefone, vamos entrar alguma coisa assim, 4, 5, 6. Quantidade de mala, 7. Peso das malas, 8. Só para a gente ver. Vejam, sexo, Reginaldo.
Percebam então, pessoal, muito cuidado. Scanf, ele pega uma palavra. Se você quer pegar mais de uma palavra, ou seja, uma linha de texto, usem o gets, tá? Esse mesmo problema aconteceria se você fizesse o seguinte também. Vejam, vou executar novamente. Compilei, vou deixar aquilo ali, tá? Vou agora digitar o nome, só Luiz. Passou, é uma palavra só. Sexo, masculino, ok? CPF, 1, 2, 3. Agora telefone, atenção, vejam o que eu vou fazer. 061, aí ó, espaço. Aí eu coloco 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que vai acontecer? Vejam, ele vai guardar 061 no telefone. E vejam o que acontece. Olha, ele pulou, ele não leu a quantidade de malas, ele não leu o peso das malas, tá? Vejam, o que ele fez? Olha só, exatamente o que eu disse. O scanf para o telefone, ele só pegou 061. Percebam, ele pegou 061, que era a primeira palavra, ó. Aí veio um espaço. Aí veio logo em seguida o scanf pedindo a quantidade de malas, valor inteiro. O que ele pegou? 9234. Estão vendo? Na verdade, quando você deu Enter aqui, tudo isso aqui foi para o buffer, tá? Mas o buffer, aí o scanf, quando ele olhou para o telefone, ele encontrou isso tudo aqui no buffer, ok? E ele falou assim, bom, deixa eu pegar o que tem aqui. E ele pegou 061, guardou em telefone, certo? Aí ele foi dar um scanf em quantidade de malas. Aí ele primeiro olhou no buffer, aí ele viu que tinha isso aqui, ó. Viu que tinha isso aqui. Aí o que ele fez? Ele falou, olha, eu estou pegando o valor inteiro, então ele pegou isso aqui, ó, repare, 9234, guardou na quantidade de malas. Pronto. Quando ele chegou para pedir o peso das malas, ele encontrou isso aqui no buffer. Percebam, menos 5678. E aí ele guardou, ok? Bom, como que eu evitaria isso aqui? Como que eu evitaria esse problema? Com o F-Flush. Então eu poderia pegar e fazer o seguinte aqui, olha só. Antes do scanf, F-Flush, std in. E aí o F-Flush faz o que? Esvazia o buffer para que ele não encontre nada no buffer e ele peça de fato o valor de quantidade de malas. E vamos fazer um F-Flush para esse peso das malas também. Tá? Vamos colocar aqui para o sexo, tá joia? O F-Flush e vamos deixar assim. Por quê? O que eu vou fazer? Vejam só, me acompanhem. Eu vou fazer o seguinte, olha só, entre com o nome Luiz Reginaldo. Vejam, eu estou usando scanf, tá? O scanf eu sei que pega uma palavra só, então vai pegar Luiz e vai deixar o Reginaldo no buffer, certo? Vejam, ele está agora pedindo o sexo. Por quê? Porque eu coloquei esse comando F-Flush stdin. Então quando o programa chegou aqui, ele esvaziou o buffer e na leitura do sexo ele viu que não tinha nada no buffer. Então agora eu coloco masculino, entre com o CPF, vou entrar aqui 1, 2, 3 só, tá? Entre com o telefone, vou fazer aquilo que eu fiz anteriormente. Ó, 61 9234 5678. Percebam, o que ele vai guardar no telefone? 061, que é a primeira palavra que ele encontrou, tá? Lembrando mais uma vez, se eu quero ler a frase inteira até o fim da linha, eu uso gets, igual eu estava fazendo no primeiro exemplo, tá joia? Agora eu estou mostrando para vocês o que acontece com a história de buffer e com F-Flush. Bom, então olha só. Vejam, ele não pegou mais a quantidade de malas do buffer. Por quê? Porque ele guardou o 061 em telefone. Isso aqui estava no buffer, mas antes de pedir a quantidade de malas, eu fiz um F-Flush stdin.
E isso fez o que? Limpou o buffer. Então agora eu tenho a quantidade de malas que eu vou informar. E eu vou colocar aqui, por exemplo, 3 malas, ok? E o peso das malas, 23,7. Veja o resultado. Exatamente aquilo que a gente estava esperando por causa do F-Flush. Ele guardou em nome só Luiz. Reginaldo, ele estava deixando no buffer, mas como antes de ler o sexo eu fiz um F-Flush, ele jogou fora o que estava no buffer e me pediu masculino, ele guardou o masculino em sexo, ok? O CPF, sem problema. O telefone de contato, lembram? Tinha uma palavra, espaço, outra palavra. Então ele guardou no telefone a primeira palavra, 061, e deixou isso aqui no buffer. Quando ele foi ler a quantidade de malas, vejam, antes de ler a quantidade de malas, eu dei um F-Flush, então isso aqui ó, foi embora do buffer. Então ele pediu a quantidade de malas ao invés de buscar do buffer, certo? E o peso das malas, ele colocou aqui, reparem, está aqui o peso, mostrando com 2 casas decimais, como eu solicitei no meu printf, ok? Bem, pessoal, esse exemplo ele ficou até um pouco longo, a discussão dele, mas eu queria mostrar para vocês como funcionava o scanf, como funcionava essa questão do scanf com porcentagem S, que na verdade não é para ler um texto, mas sim uma palavra. Se você quiser ler mais de uma palavra, ou seja, uma linha, usem o gets, tá? Igual a gente estava fazendo no primeiro exemplo. E também eu queria mostrar para vocês essa questão do F-Flush, que é uma questão que gera muita dúvida, e alguns de vocês me enviaram mensagem perguntando: professor, como é que funciona o F-Flush, aonde eu uso, para que ele serve? Bom, acredito que com esse exemplo aqui deu para entender aonde a gente deve usar o F-Flush, quando a gente deve usar e quando que a gente não precisa usar, ok? Bom, essa foi então a solução do primeiro exercício da aula 2. Vamos agora para o exercício seguinte. Já volto. Muito bem, estamos aqui com a especificação do segundo exercício da nossa aula 2 e vejam, o que ele está pedindo? Ele está pedindo o seguinte: você foi incumbido de uma demanda e essa demanda é implementar um cadastro de estudantes de uma escola. Identifique quais serão esses dados e somente os dados necessários para a realização desse cadastro. Implemente um programa em C que receba os dados e em seguida apresente eles na tela. Vejam, pessoal, esse programa ele é muito parecido com o programa anterior. O que você precisa fazer? Você precisa, digamos assim, relacionar quais são os dados que vão ser solicitados. Então você vai declarar variáveis para armazenar esses dados. Em seguida você vai solicitar valores para essas variáveis. E finalmente você vai mostrar os valores que foram informados. Como esse programa, esse algoritmo é muito parecido com aquele que a gente acabou de resolver, eu vou deixar esse aqui como exercício para vocês fazerem, ok? A ideia é a mesma. Na verdade, se vocês forem, por exemplo, armazenar nesse cadastro o nome, o sexo, o CPF, basta pegar uma parte do programa anterior e está resolvido, ok? Vou deixar então como exercício e vamos para o exercício seguinte. Muito bem, estamos aqui com a especificação do terceiro programa na nossa tela e essa especificação diz o seguinte: implemente um programa em C que deve ler o ano de nascimento de uma pessoa e o ano atual e, a partir disso, calcule e imprime na tela o número de dias aproximados que essa pessoa já viveu, desconsiderando os anos bissextos, certo? Então vamos lá, vamos fazer o mesmo que a gente fez no exercício anterior. Vamos colocar aqui o gabarito do nosso programa. Primeira coisa que a gente vai fazer, o meu programa vai solicitar o ano de nascimento,
certo? Esse é um dado que tem que ser fornecido, o ano de nascimento. A segunda coisa que ele vai fazer é solicitar o quê? O ano atual. Solicitar o ano atual. Feito isso, o que ele vai fazer? Ele vai então calcular o número de dias vividos por essa pessoa, certo? Esse é o esqueleto do nosso programa. Vamos agora escrever os comandos correspondentes a cada uma dessas ações. Solicitar o ano de nascimento. Vamos lá, primeira coisa, a gente precisa de uma variável para armazenar esse dado. Ou seja, eu vou declarar uma variável do tipo inteiro que vai guardar o ano de nascimento. Vamos agora solicitar um valor para essa variável. E como que eu faço isso? Usando o comando printf junto com o comando scanf. O printf ele vai servir para escrever na tela: entre com o ano de nascimento da pessoa. Nascimento da pessoa, certo? É um comando equivalente ao nosso escreva, entre com o ano de nascimento. E aí vem o scanf, que a gente viu no exemplo anterior, que a gente utiliza para solicitar um valor para uma variável. Vamos lá, essa variável tem o tipo int. Então, para o scanf, eu primeiro informo um texto, e esse texto ele contém os marcadores que vão dizer qual tipo das variáveis que estão sendo lidas. No meu exemplo aqui, eu estou lendo uma única variável do tipo inteiro, então eu tenho que usar o marcador %d. E vamos colocar aqui agora a minha variável ano de nascimento. Reparem o ezinho, tá pessoal? É um erro muito comum esquecer de colocar esse ezinho aqui, tá? Então com esse comando eu estou declarando a minha variável ano de nascimento e solicitando um valor para ela. Vamos lá. Para o ano atual, o que eu vou fazer? Muito parecido. Vamos lá, só vou mudar algumas coisas aqui. Eu vou declarar uma variável para armazenar o ano atual, ok? Agora, printf entre com o ano atual, certo? Um comando printf para solicitar um valor para essa variável. E agora o scanf, a minha variável ano atual tem o tipo int, então o meu scanf é %d, mas a minha variável para onde o valor vai ser lido é ano atual, ok? Muito bem, com isso nós temos então a leitura do ano de nascimento e o ano atual. O que está faltando no meu programa? Calcular o número de dias vividos. Vamos lá, como é que a gente faz isso? Então vamos dizer aqui, vamos declarar uma variável chamado número de dias vividos, tá? E reparem, vejam que interessante, eu posso no momento em que estou declarando uma variável já atribuir um valor a ela. E o valor que eu vou atribuir é o cálculo já de número de dias vividos. E o número de dias vividos é 365 dias, que é o número de dias que tem um ano, multiplicado por essa diferença do ano atual com o ano de nascimento. Então, olha só, esse é o meu cálculo de dias vividos. Cada ano tem 365 dias, então multiplico os 365 pela diferença entre o ano atual e o ano de nascimento. E feito isso, eu uso um comando printf para mostrar aqui qual foi o número de dias vividos. Então, número de dias vividos vai ser, e olha só, um marcador %d que ele vai ser substituído pelo valor armazenado da variável dias, número de dias vividos. Lembrando que o printf você passa um texto para ele, mas esse texto pode ter também
marcadores como porcentagem D, porcentagem S. No meu exemplo aqui, tem o marcador porcentagem D, e esse porcentagem D vai ser substituído pelo valor que está armazenado na variável do tipo int, que é número de dias vividos, ok? Vamos então agora compilar o programa, certo? Eu poderia digitar F9 ou clicar nesse botão. Compilei, veja, não tem erro nenhum. Executar. Entre com o ano de nascimento da pessoa. Então a pessoa nasceu em 1980, por exemplo. Qual é o ano atual? Nós estamos no ano de 2020. Então, o número de dias que essa pessoa viveu é aproximadamente 14.600 dias, ok? Bom, esse foi então o nosso terceiro exercício da aula 2. Vamos ao próximo? Já volto. Muito bem, estamos aqui com a especificação do quarto exercício da aula 2 e vamos ver o que ele está pedindo. Implemente um programa em C que calcule o juro de uma dívida que você contraiu no mês passado. Então vejam, é o juro de um mês só, está falando do mês passado. A taxa de juros mensal e o valor da dívida vão ser fornecidos pelo usuário. Vejamos, o que a gente precisa fazer então? Vamos escrever o esqueleto do nosso programa, do nosso algoritmo. Primeiro, então, eu vou solicitar a taxa de juros mensal. Taxa de juros mensal, certo? Segundo passo que eu preciso fazer, depois de solicitar a taxa de juros, eu preciso então solicitar o valor da dívida. Vejam, o programa está solicitando a taxa de juros e o valor da dívida. Feito isso, o que ele pede? Ele pede para você calcular os juros da dívida. Vejam, esse é o esqueleto do nosso programa. Vamos agora escrever os comandos correspondentes a cada uma dessas ações. Vamos lá? Primeira coisa, solicitar a taxa de juros mensal. Eu preciso de uma variável para armazenar esse dado. E essa variável, ela tem o tipo real. Então eu vou declarar aqui uma variável chamada taxa de juros mensal do tipo real, ou seja, do tipo float. Vou agora escrever um comando printf que vai dizer o seguinte: entre com a taxa de juros mensal, né? E vamos colocar aqui, né, em porcentagem, ok? Bom, feito isso, eu vou agora escrever um comando scanf para ler o valor da taxa de juros mensal. Lembrando, scanf, primeiro parâmetro do scanf é um texto onde eu coloco o que? Um marcador para indicar o tipo da variável que vai ser lida. A minha variável tem o tipo real, então meu marcador é porcentagem F, ok? E qual é a minha variável? A minha variável é taxa de juros mensal. Mais uma vez, atenção ao ezinho antes do nome da variável, ok? Vamos lá, eu vou aproveitar isso aqui e agora vou pedir o valor da dívida. O valor da dívida também é uma variável do tipo real, então vou aproveitar esse pedacinho de código aqui, ó. Valor da dívida é uma variável do tipo real, certo? Aí eu vou ter um printf que vai dizer entre com o valor da dívida, certo? E aí eu tenho um scanf, esse scanf vai ser porcentagem F, porque a minha variável tem o tipo real, o tipo float, e esse valor que vai ser lido pelo scanf vai ser armazenado nessa minha variável valor da dívida, certo? Com isso, então, eu tenho a taxa de juros,
eu tenho o valor da dívida e vou calcular agora os juros da minha dívida. Vamos lá. Então vou declarar aqui uma variável que eu vou chamar de valor ajustado, e o valor ajustado da minha dívida vai ser o quê? Ele vai ser o valor da minha dívida, que eu já tenho, mais o quê? O valor da minha dívida multiplicado pela taxa de juros mensal sobre 100. O que isso quer dizer? Quer dizer que o valor ajustado vai ser o valor da dívida mais a porcentagem desse valor correspondente aos juros, ok? Vamos lá. E agora eu vou declarar também uma variável que vai ser o valor que eu vou pagar de juros, e o valor que eu vou pagar de juros vai ser o valor ajustado menos o valor da dívida. E vamos lá, para finalizar o nosso programa, a gente vai escrever aqui um comando printf que vai mostrar qual é o valor da dívida com juros. Então o valor da dívida com juros vai ser, vou botar aqui um porcentagem f para mostrar, e esse porcentagem f ele vai ser substituído pelo valor que está armazenado na variável valor ajustado, certo? E agora também eu vou usar um comando parecido, vou aproveitar isso aqui, tá? Para mostrar o que? O valor não é da dívida com juros agora, o valor dos juros que eu estou pagando vai ser, e aqui eu coloco a minha variável valor dos juros, certo? Bom, tá aqui o nosso programa. Vamos ver se ele compila. Compilou, ok, vamos executar. Qual é a taxa de juros mensal? Vamos colocar aqui, por exemplo, 15%. Qual que é o valor da minha dívida? Eu peguei uma dívida lá, peguei R$1.000 emprestado. Então vejam lá, o valor da dívida com juros, ou seja, depois de um mês, virou 1.150. E o valor dos juros, vejam, 150. Reparem as casas decimais. Se eu quisesse colocar isso aqui com duas casinhas decimais, como é que eu faria? Eu colocaria aqui, ó, ponto 2, tá? E ponto 2 aqui. Vamos ver se vai? Compila, executa. Então, entro com a taxa de juros, vamos entrar o mesmo valor, 15, valor da dívida de 1.000, e reparem, olha lá, agora está mostrando o resultado com duas casas decimais, ok? Bom, esse foi então o quarto exercício da aula 2. Vamos para o próximo? Já volto. Muito bem, estamos aqui na tela com o quinto exercício da aula 2. E o que ele pede? Escreva um programa que leia o nome de um vendedor, leia o seu salário fixo, leia o total de vendas que ele realizou em um mês. Sabendo que esse vendedor ganha 15% de comissão sobre as vendas, o programa deve mostrar como resultado o seu nome, o nome do vendedor, né? E o salário final, o salário no final do mês. Vamos lá. Vamos escrever aqui o esqueleto do nosso programa. Então, primeira coisa, ele solicita o nome do vendedor. Segunda ação, ele solicita o quê? Solicita o salário fixo. Veja os dados que eu preciso informar. É o nome do vendedor, o salário fixo e o total de vendas. Então vamos lá, solicita o total de vendas. Feito isso, ele vai fazer o quê? Calcular o salário. Muito bem, esse é o esqueleto do nosso programa. Vamos lá? Primeira coisa, solicita o nome do vendedor. O nome do vendedor eu preciso armazenar em uma variável do tipo texto. E para isso eu vou declarar a minha variável
como tendo o tipo char, mais eu vou colocar aqui entre colchetes a quantidade de caracteres que essa minha variável vai ter. Então, na verdade, é um vetor de caracteres, ok? É um char de 50. Muito bem, e aqui vem printf, e eu vou pedir aqui, entre com o nome do vendedor. E feito isso, eu tenho agora o comando scanf, que eu vou usar para ler o nome do vendedor. Melhor, pessoal, em vez de scanf, vamos lá, vamos usar o gets, né? Lembrando lá do nosso primeiro exercício, o gets ele pega uma linha de texto, né? O scanf só pega uma palavra. Então, geralmente o nome eu vou colocar lá João da Silva, Joaquim Pereira, etc. Então são mais, eu estou solicitando mais do que uma palavra, é melhor usar o gets, tá? Então vamos lá, eu vou aproveitar esse pedacinho de código, eu vou ter que mudar bastante coisa nele, mas vamos lá. Agora eu vou declarar uma variável chamada salário fixo. Salário fixo tem que tipo? Salário tem o tipo float. Então vamos lá. Minha variável salário fixo tem o tipo float. E agora vem, entre com o valor do salário fixo. Valor do salário fixo. Esse é o nosso comando printf, certo? E agora não é gets, né? Para solicitar um valor do tipo real, eu tenho que usar o scanf. E eu ponho agora, ó, porcentagem F, lembrando, porcentagem F é o marcador que eu uso para solicitar um valor do tipo real, e esse valor do tipo real eu vou armazenar no endereço da minha variável salário fixo. Vejam, scanf com porcentagem F tem um ezinho antes do nome da variável. Agora eu vou pegar isso aqui e vou aproveitar para fazer a mesma coisa com o total de vendas. Então vou declarar uma variável total de vendas, certo? Printf, para escrever na tela, entre com o total de vendas que foram efetuadas no mês, certo? E vejam, agora ele vai pedir o valor do total de vendas, então eu scanf porcentagem F, porque total de vendas tem o tipo float, e a minha variável aqui é total de vendas. Vamos lá. Só falta agora calcular o salário. E como que eu calculo o salário? Eu vou declarar aqui uma variável, salário final. O salário final, de acordo com a especificação do meu programa, vai ser o que? O salário fixo mais 15% do total de vendas. Como é que eu escrevo isso? Vou colocar assim, ó, 15.0 dividido por 100.0, certo? Por que eu coloquei ponto zero? Para forçar esses valores a serem reais e para que a divisão seja real. Eu dividindo um real por um real, eu tenho um resultado real, certo? Se eu tivesse colocado inteiro dividido por inteiro, o resultado seria inteiro, tá, pessoal? Muita atenção nisso aqui. Então, eu vou multiplicar esse 15%, que significa 15 sobre 100, pelo total de vendas, certo? E isso é o meu valor final do salário. Feito isso, vamos lá, eu tenho agora um comando printf, que eu vou dizer que o vendedor, vejam só, porcentagem S, esse porcentagem S, esse marcador vai ser substituído pelo nome do vendedor. Mas vamos lá, vou deixar o marcador aqui. O vendedor porcentagem S recebeu quanto? Porcentagem F no final do mês. E o que eu vou fazer agora nesse meu printf? Eu preciso dizer o que vai ser substituído por porcentagem S? O nome do vendedor. O que vai ser substituído pelo porcentagem F? O salário final.
ponto e vírgula, certo? Vamos pegar e colocar aqui, ó, ponto 2 para mostrar o salário final com duas casas decimais, certo? Vamos agora compilar o programa. Vamos lá, compilou, vamos executar. Nome do vendedor, sou eu o vendedor, Luiz Reginaldo. Qual o salário fixo? Opa, meu salário é de R$3.000. Total de vendas efetuada no mês. Olha, eu consegui vender R$5.500. Então, o vendedor Luiz Reginaldo recebeu 3.825 no final do mês. Reparem, pessoal, olha só, vou até colocar aqui. Reparem, o vendedor porcentagem S, ele substituiu pelo valor da variável nome vendedor. O vendedor Luiz Reginaldo recebeu porcentagem F, ele substituiu pelo valor de salário final com duas casas decimais, ok? E está aqui o nosso programa. Bom, uma coisa muito interessante em C, que vocês vão reparar, é que vocês não precisam declarar todas as variáveis lá no início do seu programa, como a gente fazia, por exemplo, lá com o nosso Calango na nossa disciplina de algoritmos. Não, aqui vocês vão perceber que eu posso declarar a variável em qualquer ponto do programa. Vejam que interessante. Eu precisei de salário fixo só aqui, quando eu ia solicitar o valor da variável. Então, para que declarar essa variável lá em cima se eu estava precisando dela aqui nesse ponto do programa? Vejam, o meu salário final eu declarei lá embaixo, quando eu precisei dessa variável. E mais, no momento em que eu declarei a minha variável, eu já inicializei ela com um valor. Reparem, tem uma expressão aqui e o resultado dessa expressão está sendo atribuído a essa minha variável salário final. Bom, esse é um recurso muito interessante da linguagem, tá? E eu queria que vocês percebessem esse ponto específico. Muito bem, com isso nós concluímos os exercícios da aula 2. Eu espero que essas explicações tenham sido, de certa forma, úteis para vocês poderem compreender melhor o assunto da nossa aula, né? E com isso eu estou encerrando essa nossa videoaula. Obrigado por ter assistido e até a nossa próxima videoaula. Até lá!